Oi, tudo bem? Como vocês estão aí? Aqui tá tudo bem, graças a Deus, né? Deus seja louvado. Hoje eu vim contar uma história. Fiz uma enquete no YouTube e perguntei qual história vocês querem ouvir. E a Lê Souza, minha amiga, ó, de coração, que eu quero te conhecer ainda ao vivo, a cores. Escolheu a Cinderela. Então é esse que eu vou contar. Desse livro aqui, que a minha filha pegou no colégio. E eu quero perguntar para ela por que dessa história. Porque foi essa história que ela escolheu. Então vamos lá. Cinderela ou Sapatinho de Cristal? Era uma vez um fidalgo que se casou em segundas núpcias com a mulher mais orgulhosa e mais arrogante que já existiu até hoje. Ela tinha duas filhas com o mesmo temperamento seu, que já se parecia com ela em tudo. O marido, por seu lado, tinha uma filha que era a doçura em pessoa e de uma bondade exemplar. Tinha herdado isso de sua mãe, que havia sido a melhor criatura do mundo. Mal foi celebrado o casamento, a madrasta já começou a mostrar o seu mau humor. Ela não tolerava as boas qualidades da enteada, porque fazia com que suas filhas parecessem ainda mais detestáveis. Por isso, obrigou a moça a fazer os trabalhos mais grosseiros da casa. Era ela que lavava a louça, as panelas, que varria o quarto dela e as das filhas. A moça dormia num quartinho no alto da casa, que servia de celeiro. A sua cama era um punhado de palha. Suas irmãs, ao contrário, dormiam em quartos assoalhados, com camas mais modernas e elegantes, e grandes espelhos em que elas podiam mirar-se nos pés da cabeça. A pobre moça suportava tudo com paciência e não ousava queixar-se ao pai, sabendo que ele a repreenderia, pois era inteiramente dominado por sua mulher. Depois que terminava o seu trabalho, ela se recolhia a um canto da chaminé, no meio das cinzas do borralho que fez com que passasse a ser chamado da casa de borralheira. A irmã caçula, que não era tão maldosa quanto a mais velha, chamava de Cinderela. Apesar dos trapos que vestia Cinderela, era 100 vezes mais bela do que suas irmãs com seus suntuosos vestidos. Aconteceu que a filha do rei resolveu dar um baile, para o qual foram convidados todas as pessoas importantes do lugar. As nossas duas senhoritas também foram convidadas, pois eram figuras de boas da cidade, pois satisfeitas, elas ocupavam-se em escolher os vestidos e os penteados que lhe assentava melhor. O que significa mais trabalho para Cinderela, pois era ela que passava e engomava a roupa debaixo das irmãs. Peraí que eu já volto. Tá, eu tive que parar um pouquinho, tá, gente? Agora eu vou voltar. O que significa mais trabalho para Cinderela, pois era ela que passava e engomava a roupa debaixo das irmãs. As duas não falavam em outra coisa a não ser na maneira como iriam se vestir. Eu, dizia a mais velha, vou pôr o meu vestido de veludo vermelho enfeitado com renda da Inglaterra. E eu, falava a mais nova, só tenho aquelas minhas saias simples, mas em compensação vou usar a minha capa bordada de flores com fios de ouros e o seu fecho de brilhante, que não é de se desprezar. A chapeleira foi convocada para ajeitar-lhes os
toucados, tendo sido encomendadas pintas de seda preta em uma boa artesã. Chamaram Cinderela para lhe pedir a sua opinião, pois ela tinha muito bom gosto. A moça aconselhou-os a melhor que pôde e até se ofereceu para penteá-las, o que elas aceitaram prazerosamente. Enquanto eram penteadas, elas falavam: Cinderela, você gostaria de ir também ao baile? Ai de mim. Peraí. Ai de mim, ela falando. Ó, aqui tem uma figura. Vocês estão brincando comigo, respondeu ela. Não é isso o que me convém. Você tem razão, falaram as irmãs. Todo mundo ia rir se visse uma borralheira no baile. Qualquer outra que não fosse Cinderela teria feito nas duas um penteado mal feito. Mas ela tinha bom coração e penteou com perfeição. As duas passaram 2 dias sem comer. Tal era a sua excitação. A força de puxar os cordões do espartilho para tornar mais fina sua cintura, elas arrebentaram mais de dúzias deles. E o dia inteiro ficava diante do espelho. Finalmente chegou o grande dia. Elas partiram para a festa, e Cinderela ficou à porta, acompanhando-os com os olhos, até perdê-las de vista. Quando não as viu mais, ela começou a chorar. Sua madrinha, ao vê-la com lágrimas, quis saber o que tinha acontecido. Eu queria muito, eu queria muito. Ela chorava tanto que não conseguia falar mais nada. Sua madrinha, que era uma fada, disse: Você quer ir ao baile, não é isso? Ai, ai, queria sim, respondeu Cinderela com um soluço. Pois bem, se você se comportar bem, eu farei você ir. Levou Cinderela para o seu quarto e disse: Vá até a horta e me traga uma abóbora. Cinderela foi depressa apanhar a abóbora mais bonita que encontrou e a trouxe para a madrinha, sem conseguir entender como aquela abóbora poderia ajudá-la a ir ao baile. A madrinha retirou toda a polpa da abóbora e deixou oca. Depois tocou nela com uma varinha de condão. A abóbora se transformou imediatamente numa linda carruagem toda dourada. Em seguida, foi dar uma olhada numa ratoeira e encontrou lá 6 ratos bem vivos ainda. Mandou a Cinderela desarmar a ratoeira e ia dando um golpe com a sua varinha em cada rato que saía. No mesmo instante, o rato se transformava num belo cavalo, e assim ela formou 3 lindas parelhas de cavalo com uma linda pelagem de um tom cinza da cor de rato. Como estivesse encontrando dificuldade em arranjar um cocheiro, Cinderela lhe disse: Vou ver se ainda há algum rato na ratoeira. Aí podemos fazer dele um cocheiro. Você tem razão, vá ver, falou a madrinha. Cinderela trouxe a ratoeira onde havia restado 3 gordos ratos. A fada escolheu um dos 3 que tinha respeitáveis barbichas e depois de tocá-lo com a sua varinha, transformou num rotundo cocheiro, dono dos mais belos bigodes já vistos até hoje. Ela falou em seguida: Vá até a horta e lá você encontrará 6 lagartos atrás do regador. Mal Cinderela trouxe os lagartos, a madrinha transformou-as em 6 pajens com trajes Peraí. Então vamos lá, gente. Eu tive que dar uma parada, mas vamos continuar. Os quais subiram imediatamente para a parte de trás da carruagem e ali se transportaram como se nunca tivesse feito outra coisa na vida. A fada disse então a Cinderela:
Muito bem, aí está como você poderá ir ao baile. Ela está contente agora? Estou, mas irei assim. Como esta roupa horrível? A madrinha tocou nela de leve com a sua varinha e, no mesmo instante, ela se viu metida dentro de um rico vestido bordado a ouro e prata e todo majetado de pedrarias. Depois, a madrinha lhe deu um par de sapatinhos que eram a coisa mais linda do mundo. Assim, preparada, ela subiu para a carruagem, com a severa recomendação da madrinha de só ficar na festa até meia-noite, avisando-a de que, se demorasse um minuto a mais, sua carruagem voltaria a ser abóbora, os cavalos voltariam a ser ratos e os pajes voltariam a ser lagartos. Além disso, ela tornaria a ficar vestida de andrajos. Ela prometeu à madrinha que deixaria o baile antes de soar a meia-noite. Não cabendo em si de contente, ela parte. O filho do rei, avisado que tinha chegado uma ilustre princesa que ninguém conhecia, correu a recebê-la. Ofereceu sua mão para ajudá-la a descer da carruagem e a conduziu até o salão onde estavam os convidados. Fez então um grande silêncio. Todos pararam de dançar e até os vilões se calaram. De tal forma ficaram todos maravilhados com a grande beleza da desconhecida. Ouviam-se apenas murmúrios confusos. Uou, como é linda! O próprio rei, velho como era, não se cansava de contemplar e de deixar baixinho para a rainha, que havia muito tempo ele não havia uma criatura tão bela e amorável. Todas as damas puseram-se a examinar com toda atenção o seu penteado e os seus trajes para no dia seguinte copiá-los, contando que pudessem encontrar tecidos tão belos quanto aqueles e artesãos suficientemente habilidosos. O filho do rei instalou no lugar de honra e logo a seguiu convidou-a para dançar. Ela dançava com tanta graça que ainda causou mais admiração. Foram servidos doces muito finos, dos quais os jovens príncipes nem provou, de tal maneira que estava ocupado em admirar a moça. Ela foi sentar-se ao lado das irmãs e lhe fez 1001 gentilezas, dividindo com elas as frutas que os príncipes lhe oferecerá, o que as deixou muito espantadas, já que não a conheciam. Quando falavam 15 minutos para meia-noite, Cinderela fez imediatamente uma grande reverência a todos os presentes e se retirou o mais depressa que pôde. Chegando à casa, foi procurar a madrinha e, depois de agradecer a ela, disse que gostaria muito de ir de novo ao baile no dia seguinte, porque o filho do rei tinha pedido isso a ela. Como demorasse muito em contar à madrinha tudo o que tinha acontecido, suas irmãs chegaram e bateram à porta. Cinderela foi abrir. Como vocês custaram a voltar, falou ela, bocejando, esfregando os olhos e se preguiçando, como se estivesse acordado naquele momento. Entretanto, não sentia nenhuma vontade de dormir depois que deixara a festa. Se você estivesse ido ao baile, falou uma de suas irmãs, iria gostar muito. Esteve lá uma princesa linda, a mais linda princesa que já existiu. Ela nos fez 1000 gentilezas e nos ofereceu frutas e doces. Cinderela não cabia em si de contente. Perguntou o nome da princesa, mas as irmãs responderam que não as conheciam e que o filho do rei estava disposto a dar qualquer coisa no mundo para saber quem era ela. Cinderela sorriu e disse: ela era tão linda assim? Meu Deus, como vocês são afortunadas! Será que eu não poderia vê-la? Ai de mim, por favor, senhorita Javotte, empreste-me o seu vestido amarelo, aquele que a senhorita usa todos os dias. Ora, veja, respondeu a senhorita
Javote, quem você pensa que eu sou? Emprestar minhas roupas para uma borralheira tão horrorosa. Só eu, só se eu fosse louca. Cinderela não se importou com essa recusa. Ficou até satisfeita, pois ia ficar muito embaraçada se a irmã tivesse concordado em lhe emprestar o vestido. No dia seguinte, as duas irmãs foram para o baile, e Cinderela também, com um vestido ainda mais lindo do que o da primeira vez. O filho do rei ficou o tempo todo ao seu lado, sempre lhe dizer palavras doces. A moça não se aborreceu em nenhum momento, e até se esqueceu da recomendação da madrinha. De sorte que só quando ouviu a primeira badalada da meia-noite é que se levantou e fugiu, com tanta rapidez quanto a de uma corça assustadora. O príncipe correu atrás, mas não conseguiu segurá-la. Ela deixou cair um de seus sapatinhos, que o príncipe apanhou com toda a presteja. Cinderela chegou em casa espaforida, sem carruagem, sem pajem e vestida com seus velhos trapos. Nada havia restado de toda a sua magnificência, a não ser um dos sapatinhos, já que o outro ela perdera. Os guardas do palácio foram interrogados se não tinha visto passar por eles uma princesa. Eles responderam que não passava por ali ninguém, a não ser uma moça muito mal vestida, que parecia mais uma camponesa do que uma moça fina. Quando as duas irmãs voltaram do baile, Cinderela quis saber se, de novo, elas se tinham divertido muito e se a bela dama estava lá. Elas disseram que sim, mas que ela fugira ao soar da meia-noite, e com tanta pressa que deixou cair um de seus sapatinhos, que era a coisa mais linda do mundo. Disseram ainda que o filho do rei apanhara o sapatinho e passara o resto da noite a contemplá-lo, sendo mais do que evidente que ele está apaixonado pela linda dona do sapato. Elas tinham dito a verdade, pois passados alguns dias o filho do rei mandou anunciar, ao som de trombetas, que ele se casaria com a moça cujo pé coubesse naquele sapatinho. Começou-se, pois, a experimentar o sapato primeiro nas princesas, depois nas burguesas e, por fim, em todas as mulheres da corte, mas em vão. O sapatinho foi levado, então, à casa das duas irmãs, que fizeram o possível para calçá-lo. Nada conseguiram, porém, Cinderela, que as observava e tinha reconhecido o seu sapato, disse em tom de brincadeira: "Deixe ver se ele me serve." As irmãs começaram a rir e a zombar dela. Mas o cavaleiro que tinha trazido o sapatinho olhou bem para Cinderela e o achou muito bonita. Disse então que era muito justo o que ela pedia e que ele tinha ordem de fazer a experiência com todas as moças. Fez Cinderela sentar-se e calçou nela com toda a facilidade o sapatinho, que se ajustou ao seu pé à perfeição. O espanto das duas irmãs foi grande, e maior ainda quando Cinderela tirou do bolso o outro sapatinho e o calçou. Nesse momento apareceu a madrinha, que com um toque de sua varinha de condão nas suas roupas de Cinderela, fez com que se transformasse em trajes ainda mais esplendosos do que os outros. Foi então que suas irmãs a reconheceram como sendo a linda princesa que tinha visto no baile. Elas se atiraram aos seus pés para pedir perdão por todos os maus tratos que lhe tinham feito. Cinderela fez as duas se levantarem e disse, abraçando-as, que as perdoava de bom coração e lhe pedia que a amassem sempre. Ela foi levada ao palácio do jovem príncipe em seu lindo vestido, e ele a achou mais bela do que nunca. Poucos dias depois, eles se casaram. Cinderela, que tanto tinha de bela quanto de bondosa, levou as irmãs para o palácio e casou as duas, naquele mesmo dia, com os dois ricos fidalgos da corte.
Agora eu quero fazer uma pergunta para Ale Souza. Ela que escolheu essa história e eu queria perguntar para ela o porquê. Por que a história da Cinderela, tá? Me responde aí nos comentários o que vocês acharam da história. Eu gostei de ler, foi muito legal, muito interessante, né? E vocês também me dizem aí o que vocês acharam, tá? Beijo, até o próximo vídeo.